para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e fazer com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Meus irmãos, graça e paz. Se assente, por gentileza. Que momento rico, edificante. Nós atribuímos a Deus a glória que lhe é devida, e por sua infinita bondade, Ele também nos favorece a edificação espiritual para a nossa fé. Então, todo ajuntamento dos crentes, que é em função da glória de Deus, tem como benefício a bendita edificação. Quando nós nos agrupamos, nós somos edificados. Nós iremos retomar a nossa minissérie referente aos atributos da igreja. E eu quero aqui, para que os irmãos venham estar inteirados, aqueles que não puderam estar na quarta-feira passada, lembrar aqui os propósitos dessa minissérie, porque nós estamos discorrendo, tratando acerca dos atributos da igreja. Primeiro, nós temos a intenção de mostrar para os irmãos a identidade da igreja. Quanto mais nós entendemos qual é a identidade da igreja, isso vai nos favorecer a vivermos à altura. E é justamente a segunda razão dessa minissérie. É mostrar como a igreja deve viver e manter a sua identidade. Então, ao mesmo momento que a gente entende qual é a nossa identidade, nós também somos incentivados a viver à altura, a mantermos uma vida que corresponda, que faça justiça à nossa identidade como igreja do Senhor. Terceiro, nós temos a finalidade de advertir os irmãos que uma vez que nós não vivermos e não mantermos esses atributos, nós estaremos passíveis de disciplina eclesiástica. Eu falei com vocês aqui na quarta-feira, eu quero retomar, se eu particularmente não atentar para os atributos da igreja e não viver de modo a fazer justiça à identidade dela, eu sou passível de ser disciplinado pela igreja. Nós vimos na aula passada acerca do primeiro atributo da igreja, a igreja é una. Vimos a unidade da igreja, que deve ser mantida pelos membros dela. E uma vez que eu, como membro do corpo de Jesus, como membro da igreja de Cristo, eu não contribuo para preservar a unidade que foi dada pelo Espírito Santo, eu devo ser disciplinado, porque é mandamental. Deus, Ele quer que o seu povo esteja unido, e isso deve ser expresso, realizado por meio de cada membro. Cada membro deve se comprometer em promover o melhor, manter a unidade que foi dada pelo Espírito Santo. Atributos significa características. Você pode estar se perguntando, atributos da igreja, isso mesmo. Atributos diz respeito a adjetivos, a qualidades, a predicativos. Então, no ano 325, depois de Cristo, ou seja, da era cristã, foi reconhecido no concílio de Nicéia os 4 atributos da igreja. O concílio de Nicéia não teve como finalidade criar os atributos, teve como objetivo reconhecer os atributos conforme revelados na Santa Escritura. Então, nós estamos aí percorrendo e aprendemos que a igreja, nesses 4 atributos, ela expressa muito bem a sua identidade. A igreja é una, a igreja é santa, a igreja é católica e a igreja é apostólica. Para você que se assustou com a expressão a igreja ser católica, se você querer saber mais, quarta-feira todo mundo junto aqui para aprender acerca da catolicidade da igreja. Porque quando a gente fala católico, a pessoa já se assombra, né? Tem a ver com o catolicismo romano, graças a Deus não tem nada a ver com isso. Então hoje nós iremos ver o segundo atributo da igreja, que é a santidade, mas antes disso, eu quero aqui retomar os tópicos que nós estudamos quarta-feira, quando falamos acerca da unidade ou unicidade da igreja. Nós vimos a fundamentação bíblica, as ameaças à unidade da igreja, virtudes essenciais para a unidade da igreja, vimos maneiras de expressar a unidade na igreja universal, como nós aqui, que fazemos parte da igreja local, podemos expressar a unidade com a igreja universal. Nós vimos também maneira de expressar a unidade da igreja local, a importância da unidade da igreja local e implicações da igreja local. Eu quero aqui, antes de nós entrarmos no tema de hoje, ler um texto que eu não pude ler na quarta-feira passada e que doeu muito no meu coração por não ter lido. O tempo, como vocês sabem, sempre exíguo, a palavra de Deus é tão rica que parece que o tempo fica curto. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade de ler a passagem de 3 João, versículo 15. Quero que o nosso caro Ilan projete para nós.
que esse é um dos textos que mostra como a unidade da igreja também pode ser expressa no contexto da igreja local. 3 João, versículo 15. Olha o que João diz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. João, ele está encerrando a carta e está orientando os crentes a que viesse saudar os amigos, que era uma referência aos irmãos da igreja local, pelos nomes. Isso aqui nos sugere como nós devemos nos conhecer na comunidade local. João esperava que irmão, um por um, viesse saudar um ao outro pelo nome. Então, nós esperamos em Deus e oramos para que essa realidade que foi aqui recomendada pelo apóstolo João venha a ser experimentada por nós. De maneira que eu possa saudar cada um de vocês pelo nome e você também possa fazer o mesmo. Isso é uma das maneiras também de expressar unidade. Nós nos conhecemos pelo nome. Então, hoje nós iremos falar sobre a santidade da igreja. A igreja, ela é santa. Nós entoamos aqui alguns cânticos que reforçaram essa verdade. Eu quero apresentar para vocês aqui o esboço, com brevidade, 4 tópicos maiores. Iremos ver apenas o significado da santidade da igreja, a fundamentação da santidade da igreja, a santidade prática da igreja e, por fim, não menos importante, erros sobre a santidade prática da igreja. Vamos para o primeiro tópico. Quando a gente procura entender o significado das palavras da Bíblia, nós estamos percorrendo um caminho muito proveitoso. Porque saber o significado das coisas, das palavras, inclusive da Bíblia, é de suma importância. Tem pessoas que não se preocupam em entender o significado daquilo que ele ouve. Pessoas que às vezes não levam em consideração o significado das coisas, mas nós como igreja, nós somos fomentados, encorajados a procurarmos sempre, na medida do possível, entender o significado do que a Escritura tem a nos oferecer. A palavra santo, hagios no grego, significa basicamente separado. Então, santo é algo que é separado. Desde o Antigo Testamento, nós iremos encontrar várias passagens em que os primogênitos de Israel, por exemplo, eram santos ao Senhor, eram separados para o Senhor. Havia também um sábado. O sábado era um dia que era santificado, separado, para que o povo de Israel viesse observar. No Antigo Testamento, muitas coisas foram santificadas, separadas. E essa questão da santidade, a expressão santo, ela indica isso, é Deus separar algo, é algo separado por Deus e para Deus. Logo, a igreja sendo santa, ela é separada por Deus e para Deus. Uma coisa interessante que a gente precisa entender quando falamos acerca da santidade da igreja, é que a igreja, ela é não somente de forma objetiva santa, ela é também no seu aspecto subjetivo, externamente ela também deve ser santa. E a santidade da igreja, meus irmãos, diz respeito ao fato de Deus enxergar a igreja em Cristo. É por isso que nós aprendemos na palavra de Deus, e eu trago à tona aqui, a verdade da justificação. O pecador está distante de Deus, morto em pecados e delitos, mas quando ele ouve o evangelho, crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, ele se converte. E automaticamente acontece o que é chamado regeneração e também a justificação. E o que é a justificação? A justificação, como nós vimos aqui na disciplina de Cristologia, é o ato de Deus de perdoar o pecador, atribuir a justiça de Cristo ao pecador que crê e declará-lo justo. Então, a justificação é uma palavra forense que remonta aqui a um tribunal, onde o homem que é réu merece a condenação, ele será absolvido. E foi isso que Deus fez na vida daqueles que creem. Foi isso que Deus fez na nossa vida, que estamos unidos com Cristo. Éramos dignos da condenação. Mas quando nós cremos em Jesus, Deus perdoou os nossos pecados, e sabe o que Ele fez mais? Ele pegou a justiça de Jesus e creditou na nossa conta, de maneira que Deus pôde nos declarar justos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, olha só que o Paulo escreveu, para falar acerca da nossa santificação, que é o próprio Cristo. Logo, Deus enxerga a igreja em Jesus. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Jesus Cristo, conforme Paulo,
é a nossa santificação, de maneira que uma vez que a igreja está unida com Jesus Cristo, Deus o Pai nos enxerga em Jesus. Por isso é enfatizado a santidade da igreja. Deus enxerga a igreja separada por meio de Jesus Cristo. Agora, informação importante. Quando nós estudamos na Bíblia Sagrada acerca da santificação ou da santidade, a gente precisa entender que há 3 estágios de santificação. Quantos estágios? 3. Eu quero enumerar aqui. O primeiro estágio da santificação, a gente pode denominar como santificação passada. Por quê? Porque aconteceu no momento da regeneração, quando a pessoa se converte, essa pessoa ela é separada por Deus e para Deus através de Jesus. A gente chama isso, na teologia, de santificação posicional. Ou seja, nós estamos posicionados em uma condição de santidade através de Jesus Cristo. De maneira que quando Deus olha para nós, Deus Pai nos enxerga em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele mencionou isso em 1 Coríntios 1,30, mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, ele diz, nas quais vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez. Então, essa santificação posicional se dá quando a pessoa se converte, ela é regenerada e ela é separada por Deus e para Deus através do Senhor Jesus Cristo. É daí que a Bíblia vai descrever os crentes como santos, porque aqueles que se uniram a Cristo são santos nele, foi separado por Deus, por isso que a Bíblia vai chamar os crentes de santos. Eu quero ler algumas passagens, Romanos 1,7, eu quero que você acompanhe para você perceber que a Bíblia descreve os crentes como sendo santos, de forma posicional. Vejam comigo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus e chamados mais o quê? Santos. Aí ele saúda, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, Paulo está se reportando aos irmãos que receberam a carta que ele escreveu, os romanos crentes, e ele diz aí que os irmãos eram chamados santos. Era uma maneira que Paulo se dirigia aos crentes e dizia, olha, vocês são santos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Só para vocês ganhar contexto, e uma compreensão mais estendida, mais ampla da Santa Escritura acerca disso. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vocês perceberam que Paulo se dirige aos irmãos que receberam a carta como sendo santos em Cristo Jesus? Porque é justamente isso, queridos. Todos os verdadeiros crentes, eles são santos. Por que santos? Será que eles são impecáveis? Não. Será que eles são canonizados, como ensina a Igreja Católica Apostólica Romana? Também não. Será que eles são perfeitos? Também não. Santos aqui, como Paulo deixa claro, santos em Cristo Jesus, ou seja, a nossa posição em Jesus. Nós somos separados do pecado, nós fomos separados do mundo, nós fomos separados do império das trevas para poder servir a Deus, para poder glorificar a Deus, e por isso a Bíblia chama os crentes de santos. Essa é a denominação nobre. E se eu me dirigir a você como santo, você não vai ficar atônito, perplexo. Não, você entendeu que a sua identidade em Jesus é de santidade. Você foi separado por Deus e para Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro estágio da santificação. Ela se dá de forma instantânea. A pessoa se converteu, Deus já comunica o novo nascimento a ela e a separa por meio de Jesus Cristo. Entretanto, além da santificação posicional, que acontece instantaneamente após a conversão, há também a santificação presente. Enquanto a passada se deu na regeneração, a presente diz respeito ao período que a igreja está militando. É o nosso momento aqui e agora. É a santificação também chamada prática, progressiva, processual. Essa santificação se dá no momento presente. E todos aqueles que foram santificados em Cristo, de forma posicional, devem viver uma vida de santificação prática. Todo dia, todo momento, nós devemos crescer em santidade. Essa santificação ela é experimental, é uma vida de santidade na presença de Deus. Eu vou retomar esse tópico mais adiante. Terceiro lugar,
o terceiro estágio da santificação é chamada santificação futura. Por que futura? Porque ainda se dará. É a santificação definitiva, completa. Quando Cristo voltar, o nosso corpo, que hoje é abatido, até o nosso corpo será transformado conforme o corpo glorioso de Jesus. E nós seremos puros, como Ele é puro. Então vejam, 3 estágios da santificação: passado, presente, futuro. Passado é a santificação posicional. Presente é a santificação prática, progressiva. E no futuro é a santificação definitiva, completa, quando Jesus Cristo voltar. Nós enfocaremos na primeira e na segunda, posicional e prática. Por quê? Porque todos que realmente foram separados por Deus e para Deus em Jesus, devem viver uma vida caracterizada pela santidade. Eu quero ler mais um texto, 1 Coríntios 1:2, onde Paulo ele vai mostrar esses 2 aspectos da santificação, posicional e processual. Vejam comigo. Esse texto é conhecido porque nós o lemos na quarta-feira passada. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Aqui eu quero só aproveitar a oportunidade. Nós vimos na quarta-feira passada o aspecto da igreja local e universal. Vocês se lembram? Foi com base nesse texto. A igreja de Deus que está em Corinto, igreja local. Com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja no seu aspecto universal. Mas esse texto também, ele apresenta os 2 estágios iniciais da santificação: posicional e prático. Pela leitura, os irmãos conseguem identificar aqui a santificação posicional e a santificação prática? Eu vou colocar na atualizada para os irmãos perceberem melhor. Eu não, né, o Ilan? Vamos colocar na atualizada, fica mais claro ainda. Vocês conseguem identificar? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser... Ficou mais claro. Então, a santificação posicional, como nós identificamos ali? Aos santificados em Cristo, ou seja, separados por Deus através de Jesus. Posicionalmente. Mas, esses que foram santificados em Cristo Jesus, são chamados para ser santos. Então, eles são santos de forma posicional, mas são chamados para viver uma vida de santidade. Então, meus caros, é isso que nós iremos percorrer hoje. A santidade da igreja no seu aspecto posicional, mas, sobretudo, a santidade progressiva. Eu quero apresentar para vocês aqui algumas implicações. Uma vez que a igreja ela é santa, ela é separada por Deus e para Deus, quais são as implicações que isso vem a nos trazer? Primeiro, que a igreja pertence ao Senhor. Se a igreja foi separada por Deus e para Deus, a igreja não é do homem, a igreja é do próprio Deus que a separou. Ele separou e falou: olha, você me pertence, separado do mundo do pecado, para mim. Eu quero dizer para vocês que, de fato, a igreja não pertence ao homem, a igreja pertence ao Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 16:18, ele disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Cristo, a igreja é do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, quando se reportou a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja é a igreja do Deus vivo. Então, separar a santidade implica isso, que a igreja pertence a Deus. Segundo lugar, uma vez que Deus separou a igreja para Ele, a igreja é distinta. Há uma diferença gritante entre aqueles que foram santificados, separados por Deus e para aqueles que não foram. Meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas não têm entendido esse aspecto importante da vida cristã, que é distinção. Nós somos um povo separado. Nós amamos a todos, respeitamos a todos, pregamos o evangelho a todos, mas a igreja é separada do mundo. A igreja é um povo distinto. Essa é a segunda implicação. A terceira implicação é que, uma vez que Deus separou a igreja para Ele,
a igreja deve servi-lo de forma dedicada. Nós pertencemos a Ele, e o serviço que nós devemos oferecer, tudo que nós fazemos, deve ser para Ele, porque nós pertencemos ao Senhor. Mas a pergunta que não quer calar: qual é a fundamentação bíblica para essa verdade da santidade da igreja? Até aqui nós já conseguimos perceber, pelo que nós já lemos, que verdadeiramente a igreja ela é santa. A igreja é caracterizada pela santidade. Mas eu quero apresentar mais argumentos bíblicos para que os irmãos venham ter uma convicção inabalável na verdade da Escritura, mostrando para vocês que, de fato, não foi o concílio de Nicéia que formulou a santidade da igreja. O concílio simplesmente reconheceu que a Bíblia há muito tempo já ensinava. Meus irmãos, a Bíblia ela é a constituição da fé cristã, disse Miller de Erickson. E João Calvino falou algo também importante acerca da Bíblia, que é a escola especial do Filho de Deus. É na Bíblia que nós temos a fundamentação para aquilo que nós cremos e para a maneira com a qual devemos viver. A primeira coisa que nós podemos colocar aqui acerca da santidade da igreja como fundamentação bíblica é o ensino claro da Escritura. Por exemplo, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo, se referindo à igreja do Senhor de forma geral, o corpo de Cristo, ele diz o seguinte, vamos ler esse texto? Olha o que ele disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Paulo está falando acerca da igreja do Senhor. A igreja é santa. Isso aqui, meus irmãos, nos leva a ficarmos até mesmo temerosos em certa medida. Porque a linguagem que Paulo usa aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Veja como Deus é zeloso com a sua igreja. E ele explica: que templo é esse? O templo de Deus que sois vós é santo. É por isso que nós amamos a igreja. É por isso que nós lutamos pelo bem da igreja, porque a igreja é templo de Deus e é um templo que é santo, é um santuário santo do Deus Altíssimo. A igreja, meus irmãos, é morada de Deus, Ele habita em nós. A Bíblia vai mostrar para nós, ainda no capítulo 6, 19, Paulo agora não tratando da igreja como um todo, mas como os membros do corpo. Olha o que ele disse, 6, 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o 20. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A vida do crente deve ser uma vida de santidade, porque assim como a igreja como um todo é templo de Deus, assim os crentes também na sua individualidade é templo do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, da sua primeira carta universal, ele disse acerca da igreja: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam bem, a igreja é a nação santa. Então aqui vocês percebem que o ensino da Bíblia é muito enfático, é muito contundente, é muito claro e preciso. A igreja verdadeiramente ela é santa. Mas uma outra maneira de nós explicarmos a santidade da igreja é quando nós recorremos ao significado da palavra igreja. E você que vem na quarta-feira pode se perguntar: pastor, o senhor não usou o significado da palavra igreja para explicar a unidade da igreja? Sim, mas a palavra eclesia, que é de onde vem a palavra igreja, também nos ajuda a entender acerca da santidade? Ajuda sim. Sabe por quê? Porque como vimos na quarta-feira, eclesia ou eclesia, dependendo da fonologia, significa assembleia dos chamados. Foram pessoas que foram chamados para fora de algo, para compor uma assembleia. A pergunta é: nós fomos chamados para fora de quê? Na comunidade grega, conforme lemos em Atos capítulo 19, era muito comum, os gregos eles debatiam acerca da questão política para o bem comum da sociedade. E as pessoas, quando iam ter alguma assembleia, alguma reunião, alguma deliberação, as pessoas eram convocadas para sair de dentro das casas para fora, para compor a assembleia. Mas eles saíram de dentro de quê? De casa. E como a Bíblia emprega essa expressão igreja, que significa assembleia daqueles que foram chamados, dos chamados, nós somos tirados, chamados de onde?
Nós estávamos onde para Deus falar assim, vem para cá. Isso aqui nos ajuda a entender o aspecto da santidade da igreja, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele nos chamou para fora do pecado, do mundo e do império das trevas. Eu quero passo a passo, Efésios capítulo 2, 1, Paulo diz o seguinte, texto mencionado hoje, olha o que Paulo diz acerca do que Deus fez. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo aqui ele está pintando, retratando a condição dos crentes, antes, na verdade, de serem crentes. O seu estado anterior era de mortos, nós éramos mortos, estávamos presos ao pecado. Aí Deus nos chama pelo Evangelho, venha Arlen, venha Arlan, venha Ilan, saia de dentro do pecado e venha para a minha presença, para compor a Assembleia dos Santos. Queridos, Deus nos chamou de dentro do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós éramos prisioneiros do pecado. Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo 34, ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a nossa condição era de escravidão, de opressão. Nós estávamos trancafiados, aprisionados pelo pecado. Mas Deus nos chamou para fora. Isso é maravilhoso, queridos. Estávamos em uma condição deplorável. Estávamos em uma condição decadente. Mas Deus nos chamou. Ele nos chamou de dentro do pecado. Tito capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele se deu a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Deus nos chamou de dentro do pecado. Mas Deus também nos chamou de dentro do mundo. Eu quero ler com vocês João 15, 19, olha as palavras do Senhor Jesus. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus é claro, queridos. Nós não somos do mundo. Antes Ele nos escolheu do mundo. Sabe por que o mundo aborrece a igreja? Porque a igreja não faz parte do mundo. A igreja foi resgatada do mundo. A igreja foi tirada do mundo. A igreja foi chamada para sair de dentro do mundo para compor a Assembleia dos Santos. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1,4, ele vai retratar essa verdade, vai reforçar. Vamos ler esse texto? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Quando Paulo usa a expressão ali, para nos livrar do presente século mau, ele está enxergando o mundo aqui como se estivesse num processo, irmãos, de deteriorização. Falhou a palavra aqui, né? Estava num estado de degradação, o mundo indo de mal a pior, o mundo acabando, e Deus foi lá e nos chamou do mundo, vem para cá. Essa é a ideia da expressão, para nos livrar do presente século mau. Deus nos chamou de dentro do pecado, Deus nos chamou de dentro do mundo. Mas também, Deus nos tirou de dentro do império de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vejam bem. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Houve aqui, meus irmãos, uma transição. Estávamos no império de Satanás, império das trevas, escravizados pelo diabo. Só que Deus nos tirou de lá. Ele nos tira e faz agora uma transição. Vocês vão sair do império das trevas e eu vou colocar vocês no reino do Filho do meu amor. Eu tiro vocês de um império cruel e coloco vocês em um reino de amor. Olha que transição. Deus nos chamou do império das trevas. Isso alegra o nosso coração ou não? O significado da palavra igreja já mostra isso, irmão. Deus nos chamou para fora, e para fora do pecado, para fora do mundo e para fora do império de Satanás. Então, o significado da palavra igreja reforça a veracidade da santidade da igreja. Nós não fazemos mais parte do pecado, do mundo, nem também do império de Satanás. Mas um outro argumento, um terceiro argumento que a Bíblia apresenta, que a igreja é santa, é que Deus escolheu, elegeu a igreja justamente para quê? Para ser santa. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim lemos:
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu para que fôssemos santos. E uma coisa interessante, que Jesus Cristo, ele não somente orou pela unidade da igreja, conforme verificamos na semana passada, ele também orou pela santidade da igreja. João capítulo 17, versículo 17. Leiamos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo, ele está aqui na oração sumo sacerdotal. Ele está orando em favor dos seus discípulos, dizendo: Pai, santifica-os. Santifica-os na verdade. E ele diz que verdade é essa: a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, não viver em santidade é você contrapor tudo isso que nós estamos vendo. É incoerente o cristão não viver em santidade. É incoerente. Jesus Cristo orou pela santidade dos crentes, mas não somente orou. Jesus Cristo, ele deu a sua vida, não somente pela unidade da igreja, mas também pela santidade da igreja. João capítulo 17, versículo 19. Olha o que ele disse. E por eles me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Efésios 5, 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo, no versículo 25, fala que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no 26, ele vai mostrar que Cristo, ele deu sua vida, ele amou a igreja e ele deu a sua vida de forma sacrificial, mas também para santificar a igreja. Da mesma maneira que Cristo, ele morreu para santificar a igreja, Paulo está argumentando, os maridos também devem contribuir na santificação das suas esposas. Mas o ponto aqui é, Cristo, ele morreu, deu sua vida para santificar a sua igreja. Veja bem, se você que me ouve agora, você tem negligenciado uma vida de santidade, você está indo de encontro a tudo isso que nós temos isso. Cristo morreu pela santidade da igreja, para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E se você não vive assim, você está resistindo, insurgindo-se contra a obra de Jesus. Ele orou por isso e ele deu sua vida para que a igreja fosse santificada. A imagem aqui da noiva, vocês sabem que uma das implicações da igreja como noiva é justamente a pureza. A igreja não somente, a noiva não somente, ela espera o noivo, que a expectativa é uma lição muito importante, mas a igreja também, como noiva, ela se mantém pura e fiel, esperando o seu noivo. A igreja deve viver em pureza moral, em pureza doutrinária, porque a igreja, ela recebeu o benefício da obra de Cristo para a sua santificação. Agora que me permita uma explicação. Esse texto que Paulo está falando é no contexto que os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Não é verdade? E Cristo amou de forma santificadora. O marido deve amar a sua esposa de maneira que ele venha contribuir com a espiritualidade da sua esposa. Ele tem que favorecer, ele tem que orar, ele tem que incentivar, ele tem que encaminhar a sua adjutora numa vida de espiritualidade. Só que tem um texto na Bíblia que é muito importante que saibamos o significado. Porque uma vez que nós estamos estudando sobre a santidade, a gente passou por esse texto aqui, alguém pode ter lido 1 Coríntios 7, 14 e pode ter ficado com uma dúvida na cabeça. Qual é o texto que está lá em 1 Coríntios 7, 14? Vamos lê-lo? Olha o que diz lá. Porque o texto lá fala que porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo... O que significa isso? Paulo aqui, ele está tratando de irmãos que um dos cônjuges se converteram e o outro não. E ele está dizendo que o marido, se for o caso do marido ser descrente, ele é santificado pela mulher, e a mulher sendo descrente é santificada pelo marido. O que significa isso, gente? Essa santificação aqui não diz respeito à santificação que nós estamos estudando. A ideia de Paulo aqui é o seguinte, é que uma vez que o crente, se for homem ou mulher, está na presença de Deus, ele vai favorecer um ambiente influenciado pelo evangelho no lar. Olha a conclusão dele. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, mostrando que quando há pelo menos um crente em casa, meus irmãos, esse lar está sob a influência do Espírito Santo.
Pode ter pessoa que não é convertida, que se rebela, mas ali está, assim como José na casa de Potifar. Ele estava lá, Potifar não servia a Deus, mas a mão de Deus estava favorecendo a casa de Potifar por causa da vida de José. Então é isso que acontece. Então, uma mulher que serve a Deus, ela pode encaminhar através da sua vida, do seu testemunho, através da pregação da palavra, ela vai influenciar o seu lar na presença de Deus. Se o marido for crente e a mulher não for, ele ora, o menino está vendo ele orando, ele leva as crianças para a igreja, ele leva a esposa para a igreja, enfim, o lar está sob a influência do Evangelho por causa daquele que é santificado em Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Aqui eu só aproveitei a oportunidade, porque alguém poderia ler esse texto e ficar com essa dúvida, ok? Então, queridos, vários argumentos para a santificação da igreja. Mais um, o Espírito Santo torna a igreja santa. Olha 1 Pedro 1:2. São muitas verdades bíblicas que fundamentam isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O Espírito Santo, ele está atuando na vida da igreja e santificando a igreja. Eu quero dizer para vocês que a igreja, ela é a expressão visível da santidade de Deus. Deus tem que ser glorificado pela igreja, porque a glória de Deus e a santidade de Deus tem que ser visível no meio e através do seu povo. Isso é a fundamentação. Mas em relação à santidade prática, que é o que mais nos interessa hoje aqui, como a gente lida com isso? O que a Bíblia tem a dizer? Queridos, como eu mostrei para vocês, a igreja ela é santa posicionalmente, inclusive a igreja no seu aspecto universal, mas ela deve expressar a santidade progressivamente, igreja local. Pois se ela for santa e não viver em santidade, estará perdendo o seu sentido de ser. Se ela, essencialmente, ela foi separada para ser santa e não vive em santidade, isso é uma incoerência. É um paradoxo até. Então, meus irmãos, nós não podemos perder a razão de ser. E se a igreja ela é santa de forma posicional, logo ela deve ser santa também na sua maneira de viver, a prática, a expressão da santidade contínua na presença de Deus. Aqui surge uma pergunta. Qual o significado da santidade prática da igreja? Aí já viu que santidade, santo, separado, aí já viu o grosso. Mas em relação à santidade prática, o que é isso? A santidade prática, eu vou me valer aqui da definição de Wayne Grudem, que é muito pertinente. Ele diz o seguinte: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos faz mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo em nossa vida presente. Conseguiu pegar aí? A santidade, a santificação é uma obra da parte de Deus e do homem, que nos torna mais e mais livres do pecado e iguais a Cristo nessa vida presente. Então, você percebe que há um sinergismo. O que é o sinergismo? É uma cooperação. Na salvação, a gente tem o monergismo. É Deus que salva o pecador pela fé. Mas na santificação, há uma cooperação em que Deus age de forma santificadora e a igreja se submete à santificação. A igreja contribui, a igreja coopera no processo de santificação. Um texto que foi mencionado pelo pastor Arlan, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui está a santificação progressiva prática. É todo dia, de glória em glória, nós estamos sendo transformados, estamos sendo lapidados, estamos sendo moldados pelo oleiro. Então, cada dia que passa, o que está acontecendo? O Espírito Santo está agindo em nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, e estamos cada dia deixando mais e mais o pecado e nos conformando a Jesus Cristo. Então, o fim da santificação é nos levarmos à semelhança de Jesus. É um processo. E aqui você tem que guardar isso. Se alguém perguntar para você, qual é a sua condição espiritual na presença de Deus, você pode resumir: santificação. Enquanto a igreja estiver aqui, ela estará num processo crescente de santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Olha esse texto comigo.
porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então aqui tudo que é impuro, tudo que é imoral, Paulo está dizendo, vocês devem se abster, porque a vontade de Deus é o seguinte, a vossa santificação. Olha o 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Quer dizer, para você que me ouve agora, você que é crente, Deus te chamou para a santidade. Ele quer que você venha se abster de tudo que é impuro, de toda imundícia, como ele diz aí, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Você tem que dizer não para o pecado todo dia, e sim para a santificação. Então a Bíblia, meus queridos, ela vai de várias maneiras, em vários lugares, recomendar, exortar, ordenar a igreja a viver uma vida de santidade. Hebreus 12, 14, o que está escrito lá? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santidade, ela é vital. 1 Pedro 1, 15 e 16. Quem conhece esse versículo de cor? Acho que até as crianças vão lembrar desse, não vai? 1 Pedro 1, 15 e 16. Sem vergonha, sem timidez. Começa com mais. A pista, né? Tem que dar pista. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira, porquanto escrito está, sede santos, é santidade. Nós devemos crescer em santidade. Veja comigo, 1 João 3,3. É uma ordem, irmãos, Deus quer que nós vivamos em santidade, é a vontade dEle. 1 João 3,3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma vida de pureza, de santidade. Agora veja bem, para a gente entender mais a questão da santidade prática da igreja, eu acredito que uma das melhores formas para a gente compreender é por meio da sua dinâmica. Como é que funciona a santificação? Qual é a dinâmica? A dinâmica é o seguinte, é você despojar e você se revestir. Essa é a linguagem que Paulo usa em Efésios capítulo 4. A imagem é o seguinte, é como se você estivesse com a roupa suja, e você precisa despojar, você tira a roupa suja e veste a roupa limpa. Efésios capítulo 4, vamos ler rapidamente? Aqui está a dinâmica da santificação, você deixa e se apropria. Então tem pessoas que falam o seguinte, eu não faço isso mais não, mas fique neste. Não, você deixa o mal e faz o bem. Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, renuncieis, abandone, abra mão, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A dinâmica é essa, você deixa o que é pecaminoso e se apropria daquilo que é honroso. Percebeu a dinâmica? Você deixa o mal e se apropria do bem. Tem pessoas que não entendem isso. Por exemplo, em relação à prática do bem, tem pessoas que é o seguinte, olha, eu não faço mal para ninguém, mas a pergunta aí, você faz o bem para alguém? A dinâmica da santificação é você deixar o mal, mas você não fica de braços cruzados, não. Você pratica o oposto, o bem. E nesse caso aqui, Paulo usa a linguagem de despojar o velho homem e se revestir do novo homem. Então, o que acontece, queridos? Nós temos que deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Esse é o processo. Mentira, engano, malícia, tudo aquilo que não agrada a Deus, qual é o processo? É você deixar. E à medida que você deixa o que é pecaminoso, você se apropria daquilo que é virtuoso, daquilo que glorifica o nome do Senhor. Essa é a estrutura que a Bíblia vai nos apresentar. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vocês vão perceber que ele vai usar a mesma dinâmica. É você deixar e você se apropriar. Vejam comigo. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Perceberam a dinâmica da santificação? Qual é a primeira parte? Rejeitar, você se despojar. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, temos que abrir mão, renunciar.
Mas vamos ficar inertes? Não. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Essa é a dinâmica da santificação. Tira o mal e se apropria do bem. Se despoje do velho homem e se revista do novo homem. 1 Pedro 2, 1 e 2. Só para os irmãos perceber aqui a estrutura que é aplicada pelos apóstolos e pelos escritores do Novo Testamento, como Tiago. Vamos lá? Deixando, pois, olha a expressão deixando, toda malícia, todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Então nós precisamos deixar o que aqui? Malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Temos que deixar. Pedro está se dirigindo para crente, que lá no capítulo 1, versículo 2, nós vimos que o Espírito Santo está santificando, mas os irmãos devem fazer a parte deles. Tem que deixar com o pecado. Mas vai ficar parado, inerte? Não, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, no versículo 1, deixa o pecado. Versículo 2, deseja a palavra. Então, meus queridos, essa é a maneira que nós teremos êxito no processo de santificação. Então, se a gente for perguntar assim, fazer um resumo, o que eu devo deixar para trás? Como é que eu posso expressar isso na prática? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Nós temos que despojar de todo o pecado mesmo. Romanos 6, 11 e 14, vejam comigo. É a gente abrir mão, irmãos, é renunciar. Tudo aquilo que desonra o nome do Senhor, tudo aquilo que não convém aos santos, tudo aquilo que não edifica, abra mão. O texto diz, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebam, temos que nos considerar como mortos para o pecado. O que acontece? Quando a pessoa se converte, ela recebe uma nova natureza, a natureza de Deus, ela nasceu de novo, nasceu de Deus. Só que a velha natureza, que Paulo diz que é o velho homem, ele não foi erradicado, ele foi suprimido pela nova natureza. Então, o cristão, ele tem duas naturezas que coexistem. Uma natureza adâmica, pecaminosa, o velho homem, mas ele recebeu agora a capacidade de viver para a glória de Deus, que é o que Paulo chama de novo homem. Então, o que ele deve fazer em relação ao pecado? Considerai-vos como mortos para o pecado. A imagem aqui é você ter uma certidão de óbito no bolso. Quando o pecado vem bater na sua porta, te assediando, você vai lá no seu bolso, pega a certidão de óbito e diz o seguinte: pecado, eu estou morto para você. É isso que Paulo está falando. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Versículo 14. Pois, por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, aqueles que se converterem, ele continua lutando contra os efeitos do pecado, mas essa vitória é certa. A vitória é garantida, sabe por quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aqueles que nasceu de Deus, que tem o Espírito Santo, que ama Jesus, mesmo que ele deslize, mas o pecado na vida dele não é premeditado, o pecado na vida dele é acidental, é como se fosse um acidente, e no mesmo momento que acontece o acidente, ele já se volta para Deus: Senhor, me perdoe, eu não queria fazer isso, me ajude, eu quero te agradar, Senhor, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a graça de Deus, a ação do Espírito Santo, nos dá condições de superar e de suportar a força do pecado no nosso coração. Amém, meus queridos? Então, nós temos que despojar todo o pecado, nos considerarmos como mortos. Mas, em segundo lugar, nós temos que nos despojar do mundo, queridos. Vocês se lembram que Deus nos tirou não somente de dentro do pecado, mas também de dentro do mundo? Não foi isso? Vamos lá, em Romanos 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia nos ensina. Eu tenho que viver em santidade, então eu tenho que me considerar como morto para o pecado, mas eu também não posso me conformar com o mundo, porque Deus me tirou de lá, Deus te tirou de lá, Deus tirou a sua igreja de lá. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, igreja, vocês não devem se conformar com esse mundo. O mundo de onde Deus tirou vocês, vocês não podem se conformar com ele.
A expressão conformar, vocês acreditam que já sabem, diz respeito a tomar forma. Imagina aí a pessoa ter a forma para fazer o bolo. Quero um bolo redondo, hoje tem forma para tudo, né? O jeito que você quiser o bolo tem a forma. Você colocou o material lá, o bolo vai sair de acordo com o modelo da forma. Então essa é a linguagem que Paulo está usando aí. É como se o mundo fosse uma forma. E nós não devemos tomar forma dele. Nós temos que viver uma vida diferente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você não deve viver da maneira que o ímpio vive. Esse sistema mudando, o homem sem Deus anda de um caminho totalmente contrário àqueles que foram santificados. Então, nós devemos evitar toda influência mundana na nossa vida. Alguém já disse com sabedoria que Deus colocou a igreja no mundo, mas o diabo tem se esforçado para colocar o mundo dentro da igreja. Então, queridos, aqui a igreja é como se fosse um navio, um barco no mar. Ele está no mar, mas não pertence ao mar. Assim é a igreja. Mas o diabo está fazendo de tudo para colocar as coisas do mundo dentro da igreja. Eu quero alarmar vocês dizendo o seguinte, que todos aqueles que foram santificados em Cristo Jesus são chamados para serem santos. Separação, mudança, transformados pela renovação do vosso entendimento. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer algo que nos desperta muito. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já pensou a pessoa vir para a igreja, para o local de culto com a Bíblia, e canta aquela maravilha, mas ama o mundo, é amigo do mundo, a Bíblia fala que é inimigo de Deus. Eu te pergunto, será que você não está sendo inimigo de Deus? Quando nós começamos a flertar com o mundo, isso, meus irmãos, é um indicativo claro, que nós estamos nos conformando com ele e nos tornando inimigo de Deus. Deus não quer que você se corrompa. A igreja tem que ser como Daniel e os seus amigos na Babilônia. Todo mundo comendo da iguaria do rei, os 3 jovens, Daniel falou, não. Ele se propôs no coração não se contaminar com a comida do rei. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Temos que fazer a diferença, viver para a glória de Deus uma vida separada. O nosso estilo de vida é diferente, a nossa maneira de falar é diferente, a nossa maneira de pensar é diferente, a nossa vida é diferente. A igreja é santuário de Deus, é morada do Altíssimo. A igreja deve viver em santidade. Mas a igreja, ela deixa o pecado, ela deixa a influência do mundo, e a igreja, ela deve se apropriar da palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é o recurso de Deus para santificar a vida do povo de Deus. A Bíblia diz claramente no Salmo 119, verso 11. O que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu, para não pecar. Você tem que se apropriar da palavra. Você renuncia o pecado, você renuncia o mal, e você se apropria da palavra de Deus. Ela santifica. E um detalhe, a santificação da igreja, meus irmãos, é uma santificação que ela é abrangente. Ela não é somente um aspecto da vida cristã, é toda a vida cristã. Vejam comigo 1 Pedro 1,15, que eu mencionei anteriormente. Vejam comigo. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira, em todo o procedimento. Então, as nossas tratativas, negociações, confabulações, enfim, todo o nosso procedimento deve ser santo. Perceber aí a profundidade, a abrangência da santidade é em toda a vossa maneira de viver. Se você quiser um exemplo, você pode pegar a carta de Pedro e fazer um levantamento. Será o que Pedro estava orientando os irmãos acerca de quê? Como os irmãos deveriam viver? Você vai perceber várias orientações. A relação da igreja com o Estado, santidade. Casamento, santidade. Então, a vida da igreja como um todo deve refletir a santidade ao nome do Senhor. Amém, meus queridos? 1 Tessalonicenses 5:23. Olha pelo que Paulo orou pelos Tessalonicenses. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aí ele vai enumerar ali, só para nos dar a visão do todo.
e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade, ela abarca toda a nossa vida, é o todo, a totalidade do nosso ser. Pensamentos, irmãos, nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos. Paulo, em Filipenses 4:8, ele vai orientar acerca do que deve ocupar a nossa mente. Será que nós devemos nutrir a nossa mente com pensamentos impuros, impróprios? Não, olha o que Paulo escreveu. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, a gente tem que tratar dos nossos pensamentos. Por vezes a gente pensa coisas que a gente não deve pensar. Então a gente tem que lutar constantemente para termos uma mente que glorifica o Senhor em santidade. Os nossos pensamentos devem ser purificados pela palavra de Deus. E é até curioso porque 1 Pedro capítulo 1, quando Pedro vai exortar a vida de santidade, uma das coisas que ele vai ensinar à igreja é que a igreja deve preparar-se mentalmente para viver em santidade. Você vê que a questão da mente é tão séria, que quando Pedro vai tratar do assunto, ele vai no cerne. Olha, primeiro, vocês devem viver em santidade, mas cuide da mente de vocês. Prepare a mente de vocês para viver uma vida em santidade. 1 Pedro 1, versículo 13. Vejam comigo. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O contexto aqui abarca até o versículo de número 16, que está falando sobre a santidade. Nós lemos o versículo 15 e o 16. Agora no 13, ele está preparando os irmãos, dizendo o seguinte: irmãos, cinja os lombos do vosso entendimento. Da mesma maneira que um pessoal na época, um israelita, que usava veste comprida, túnica, para poder ter agilidade de movimento, para poder andar com facilidade, para poder correr, para poder batalhar. Ele pegava a ponta da túnica e colocava nos lombos. Assim vocês, não a túnica como eles, mas o entendimento. Vocês têm que cingir os lombos do vosso entendimento. Está com a mente preparada para agir. Aí ele diz mais, sede sóbrio, ou seja, vocês devem ter uma mente sob controle. Ou seja, até para viver uma vida de santidade, requer-se um preparo mental. Você tem que parar, peraí. Olha a forma que eu estou pensando, os irmãos aqui estavam sofrendo perseguição, estavam ficando turbados. E Pedro, olha, refresca a cabeça, relaxa. Ó, mente sob controle, peraí. Vocês devem viver em santidade, vocês não terão condição de viver em santidade se vocês estiverem com a mente confusa. Ó, mente tranquila, mente focada, mente desperta, mente sóbria. E uma coisa curiosa que a gente vai analisar em relação a isso, irmãos, que a santidade é tão abrangente que abarca todo o nosso ser, pensamento, mas também as nossas palavras. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios 4, 29, leia comigo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, não pode sair da nossa boca, Paulo está dizendo, nenhuma palavra torpe, palavra suja, palavra de baixo escalão, palavra imprópria, suja, imoral, piadas indecentes. Não sai isso da boca de vocês. Palavra torpe aí, meus irmãos, era usada para retratar alimentos estragados, carne estragada, algo detestável. E Paulo está usando a linguagem, não sai a coisa suja da boca de vocês, não. Não tem boca suja não, igreja. É como se você estivesse falando isso. Se a gente for colocar aqui no linguajar mais popular. Então vejam, a gente tem que medir as nossas palavras, irmãos. Paulo em Efésios capítulo 4 ainda, ele vai falar, no capítulo 5 melhor, ele vai falar que a gente não pode nem estar com parvoís, chocarris, com coisas indecentes. Ele vai falar coisas que não convêm aos santos. Então nós temos que cuidar daquilo que sai da nossa boca. E uma ameaça constante que a gente tem para viver uma vida de santidade, sabe o que é? É a nossa vida do passado. Então nós somos pecadores por natureza, por prática, lutamos constantemente contra os efeitos do pecado, mas alguns hábitos da vida passada, às vezes, tentam ressurgir na nossa vida presente. Tem muitas pessoas que é assim, por exemplo, antigamente ela era um valentão,
não levava desaforo para casa. Hoje se converteu, mas parece que o passado, de tempo em tempo, está batendo na porta dele. Olha como é que você era antes, moço, você não levava desaforo para casa. Vai deixar isso acontecer com você? Fazendo você de capaz, te humilhando com palavras. Então, o velho homem e os velhos hábitos se tornam uma ameaça para poder a pessoa viver uma vida de santidade constante. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 14. A gente viu a questão da mente, e Pedro vai agora apresentar uma ameaça para a santidade. Ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antigamente vocês estavam presos pelas paixões, no tempo da ignorância, mas agora vocês não devem se conformar com a maneira que vocês viviam outrora. Ou seja, a vida do passado, às vezes, tenta vir para o nosso presente para atrapalhar, para bloquear a nossa vida de santidade prática. Pessoas que gostavam de uma mentiria antes, mentiam brincando. Aí hoje, servindo a Deus, parece que aqueles hábitos começam a tentar ressurgir. E Pedro disse, não se conforme não. A mesma ideia lá de Romanos 12, versículo 2, não tome a forma que vocês viviam antigamente não. Lá em Romanos, Paulo diz, não tome a forma do mundo. Mas agora, Pedro fala, não vos conformando com a vida que vocês viviam antes, uma vida desregrada, uma vida sem temor, uma vida sem pudor, uma vida que não glorificava a Deus. Não se conforma não. Não permita que o passado de vocês venha se tornar presente na vida de vocês. Não permita isso, porque isso é um bloqueio, é uma ameaça contra a santidade prática. Agora surge uma outra pergunta. Até quando durará esse processo de santificação na vida da igreja, a santificação prática? Meus irmãos, essa santificação progressiva, ela só terá fim quando Jesus voltar. Então, enquanto estivermos aqui, qual é a dinâmica? A gente tem que continuar, nós não podemos retroceder, porque na vida cristã não tem esse negócio de trégua não. Ou é progresso ou retrocesso. Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar em santidade. Se conformar a Jesus, parecer com Jesus, se tornar mais e mais livres dos pecados, iguais a Cristo. Mas enquanto Cristo não vier, irmãos, nós estaremos nessa luta, é um processo, todo santo dia. Sendo assim, não há o perfeccionismo que às vezes nós queremos que tenha. Aqui para nós queremos agradar a Deus. Quando nós cometemos um pecado, às vezes uma palavra maldita, mal falada, um pensamento, ou algo do tipo, a gente fica alegre, irmãos? A gente fica triste. E a nossa vontade é que se tornar perfeito. Falar assim, não, eu não quero errar nem um pouquinho. Não é o desejo do nosso coração? Só que a gente tem que saber que não haverá perfeccionismo enquanto nós estivermos aqui, queridos. E às vezes a gente luta na nossa mente, porque a gente quer ser perfeito, às vezes, a intenção é santa, a intenção é ótima, mas a gente não tem condições de viver uma vida plenamente santa ainda, é um processo. É por isso que é perdão, confissão de pecado o tempo todo. Deus me perdoe, e voltando para a cruz de Cristo, confessando, crendo na salvação que há em Jesus, mas a gente tem que perseverar. Então, enquanto não há o perfeccionismo agora, isso não significa também que a gente vai falar, como entrar no processo, eu vou me relaxar. Não. É progressivo, é prática, é todo dia, é em todo o momento. É por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 13, ele vai falar que ele não havia alcançado ainda a perfeição, mas ele buscava isso. Ele chegou a dizer, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Para concluirmos, vamos para o último tópico aqui. Erros sobre a santidade prática da igreja. Queridos, algumas pessoas na intenção de viver em santidade, às vezes podem incorrer em alguns erros gravíssimos. E eu quero numerar alguns aqui. Primeiro, ativismo. A gente falar de ativismo hoje, o pessoal já pensa que ele vai falar de política, né? Mas não é isso não, é vida cristã. Só que o ativismo, ele na verdade não reflete a vida cristã, é uma heresia. E eu explico aqui o que significa essa questão do ativismo. É a questão da justiça própria. A pessoa que quer viver em santidade, mas como se fosse pela própria força dela. Não, eu tenho que viver em santidade, e ela pensa que é pela justiça própria dela que ela vai agradar a Deus. Isso é chamado de ativismo na teologia. Sproul, sabiamente, ele coloca que esse faz parte de alguns dos pares de heresias que existem. Ele agrupa dois pares, ativismo e quietismo, o primeiro par,
E segundo, legalismo e antinomianismo, o segundo par. Então, a questão do ativismo é aquela pessoa que pensa que é por ela mesma. Ela não se preocupa com a palavra de Deus e fala, não, mas eu tenho que viver e se incha. Ela fica inflada como se o poder e a capacidade para viver uma vida de santidade dependesse dela. E se alguém não viver como ela começa a falar, não segue meu exemplo, né? Ela se orgulha e pensa que a vida de santidade é pelo seu próprio esforço. Isso é o ativismo. Isso é uma heresia, porque nós sabemos que não há santificação se Deus não agir em nós. Vocês se lembram que Paulo orou? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O pastor Arlan mencionou Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa pensa que é por ela mesma, ela ignora o aspecto da santificação, que é Deus agindo primeiro em nós. Aí vem agora o segundo erro, o quietismo. Acho que até coloquei ali, olha lá, quietismo. A ideia do quietismo é o seguinte, santificação é obra exclusiva do Espírito Santo. Então, sai da frente, deixa o Espírito Santo trabalhar. E pensa que é só Deus, ele não se submete. Ora, se Paulo orou para que Deus santificasse a igreja, então é obra de Deus em nós. Então vamos ficar tranquilos. Isso também é uma heresia. Porque a santificação, como eu falei para vocês, ela é um sinergismo, uma cooperação. Deus age em nós e nós nos submetemos a Ele. Quando Paulo fala que o Deus de Pai vos santifica em tudo, é o aspecto divino da santificação. Mas ele diz também, sede santos, ou santificável, porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, você tem Deus trabalhando e você tem um crente se submetendo. Então, o quietismo é uma heresia que muitas pessoas têm cometido também. Deixa Deus agir na minha vida. Não tem pessoas que é assim? Não, a vontade de Deus vai ser feita e começa a usar esses clichês como justificativa para os seus pecados. Não importa não. Se eu estou assim hoje é porque Deus não fez a obra ainda. É assim, será que funciona a vida cristã? Deus age e nós nos rendemos. Então é uma cooperação na santificação. Os outros dois não vai dar para a gente terminar, mas a minha oração a Deus, irmãos, é que nós venhamos viver uma vida de santidade. Uma vez que Deus nos separou para Ele, devemos viver uma vida de santidade, em toda a nossa maneira de viver.